Salve, salve, queridos alunos e alunas! Eu vou trazer para vocês nessa aula de hoje as principais características relacionadas à Primeira Guerra Mundial. Nesse primeiro momento, eu vou falar para vocês sobre a Belle Époque e vou falar também sobre os antecedentes atrelados à Primeira Guerra Mundial. Quando a gente pensa em Primeira Guerra Mundial, devemos pensar no conflito que começa em 1914 e se estende até 1918. São 4 anos de conflito. Num primeiro momento, os envolvidos na Primeira Guerra acreditavam que o conflito aconteceria de forma rápida, mas ele vai se estender aí por 4 anos. Nesses 4 anos de conflito, aproximadamente 65 milhões de militares participaram da guerra, onde 9 milhões de combatentes morreram aí durante o conflito. A Primeira Guerra Mundial, ela é também conhecida como Guerra de Trincheiras. Isso porque, neste primeiro momento, os exércitos inimigos cavaram as trincheiras, que eram valas estreitas e profundas nos seus territórios, onde os soldados ficavam entrincheirados. O avanço de metros na linha combatente, na linha do inimigo, levava aí meses e até mesmo anos. Dentro desse contexto da guerra de trincheira, o ambiente dentro delas era extremamente insalubre. Era um ambiente que fazia muito mal à saúde dos combatentes, que obrigava aí esses militares a enfrentarem lama, rato, piolhos, doenças que eram provocadas aí pelo frio e doenças provocadas pela chuva. Grande parte dos combatentes na Primeira Guerra Mundial não morreram devido a ferimentos do conflito, mas esse ambiente extremamente insalubre, esse ambiente extremamente prejudicial à saúde dentro das trincheiras. Além disso, ah, os efeitos psicológicos atrelados à Primeira Guerra Mundial foram efeitos aí sem precedentes. Inúmeros soldados retornaram aí para os seus países, para suas casas, com problemas psicológicos seríssimos, partes do seu corpo aí amputadas. Nessa aula de hoje, eu vou trazer para vocês então quais foram os fatores que contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial, quais foram as estratégias de combate e a participação dos diferentes países aí no conflito e quais foram as consequências para a humanidade com relação à Primeira Guerra Mundial. Para começarmos, então, eu vou falar um pouquinho da Europa antes da Primeira Guerra, antes de 1914. Nós vamos ter um período aí conhecido como Belle Époque, que vai de 1874 até 1914. A Europa e os Estados Unidos desse período passavam aí por um grande crescimento urbano industrial. Nós vamos ter invenções tecnológicas e novas expressões artísticas que vão modificar os hábitos e os comportamentos sociais. Nós vamos ter aí a criação, o surgimento do automóvel, do avião, da bicicleta, do cinema, da fotografia. A cidade de Paris, na França, ela vai ser o símbolo da modernidade no mundo. A burguesia parisiense, os mais ricos na cidade de Paris, tornam-se referência em ideias, modas e costumes. Apesar desse período de relativa paz, nesse período da Belle Époque, o que nós vamos perceber aí é uma grande tensão entre as potências europeias, derivado aí das disputas pelos territórios e pelos mercados consumidores, além de antigos ressentimentos nacionais. Falando nesses ressentimentos nacionais, eu vou trazer agora para vocês alguns contextos onde a gente observa essas disputas imperialistas e esses ressentimentos, principalmente relacionados à França e à Alemanha. Bom, quando a gente pensa aí nessa Europa, né, do contexto imperialista, o que a gente observa é que o mundo, de uma forma geral, vai passar por uma grave crise econômica entre 1873 e 1896. Nós vamos ter um aumento significativo da produção no mundo todo, só que uma diminuição do mercado consumidor. As fábricas no mundo todo, elas estavam produzindo muito mais do que vendendo. E isso vai causar aí uma quebradeira geral, uma falência em efeito dominó dessas fábricas. O consumo ele não acompanha a produção, isso porque nós vamos ter um aumento do desemprego em toda a Europa, em todo o mundo, e uma redução dos salários da classe trabalhadora.
Os países europeus nesse momento tinham como objetivo, para fugir dessa crise econômica, expandir o seu mercado consumidor. É aí que vão surgir as primeiras disputas imperialistas. É aí que nós vamos ter as primeiras políticas de aliança e a chamada paz armada na Europa. Então, nesse momento, eu vou trazer para vocês essas características da chamada paz armada. E vou começar falando da paz armada e dessa política de alianças a partir da Alemanha. Como nós já sabemos, a Alemanha ela passa por um processo de unificação tardio. Ela começa a unificar-se em 1870. Tanto a Alemanha quanto a Itália, né? São dois países aí chaves na Primeira Guerra Mundial, passam por um processo de unificação extremamente tardio. Quando a Alemanha ela unifica-se, ela vai passar por um intenso crescimento industrial. Dessa forma, a Alemanha ela precisava de países que fornecessem matéria-prima para ela. Além disso, a Alemanha queria aumentar aí o seu mercado consumidor. Quem governava a Alemanha nesse momento era o chanceler Otto von Bismarck, que partia da ideia do pangermanismo, que era um movimento que propunha aí a união de todos os povos de origem germânica na Europa, isso no século XIX, isso no finzinho de 1800, início de 1900. Então, a partir desse contexto de pangermanismo, essa ideia de expandir o território alemão para suprir a necessidade de matéria-prima e aumentar o mercado consumidor, os alemães começam a entrar em atrito com outros países. A França, também um dos países aí chave na Primeira Guerra Mundial, ela ainda não havia se conformado com a perda das regiões da Alsácia e da Lorena, que eram regiões ricas em carvão e ferro, que elas haviam perdido ali para a Alemanha no processo de unificação alemão, na chamada Guerra Franco-Prussiana, entre 1870 e 1871. Isso vai causar um clima de grande revanchismo da França contra os alemães. A partir desse contexto, então, em 1882, o que nós vamos ter aí é a Alemanha firmando uma aliança com os governos da Itália e do Império Austro-Húngaro, formando a chamada Tríplice Aliança. Então percebam que nesse momento as alianças elas começam a se consolidar, as alianças elas começam aí a se formar. Então a Tríplice Aliança ela se forma em 1882, onde nós vamos ter Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro formando um bloco militar onde eles se comprometeriam em proteger o outro país caso ele fosse atracado por um terceiro país. Então entendo que se qualquer país atacasse a Alemanha, a França, a Itália ou o Império Austro-Húngaro, eles se uniriam para combater o país que estavam atacando. A França também, ela vai buscar formar aí as suas alianças. A França ela vai se aproximar principalmente aí da Rússia, além de se aproximar dos ingleses, dos britânicos. Nós vamos ter então, em 1907, a formação da chamada Tríplice Entente. Então entendam que na Primeira Guerra Mundial nós temos a formação de duas grandes alianças militares. De um lado a Tríplice Aliança, do outro lado a Tríplice Entente. Essas duas alianças militares, elas vão investir pesadamente na tecnologia de material bélico, de armamentos pesados. Então, nesse primeiro momento, é esse contexto que nós temos aí da Europa, da chamada Belle Époque e da chamada Paz Armada. Queridos alunos e alunas, estudem e estudem.